Queridos, bom dia, paz do Senhor. Poxa, que saudade que a gente tem sentido de vocês. Vocês fazem muita falta, muita falta. Temos sentido a falta do abraço, do aperto de mão, da presença de vocês. Mas eu quero dizer que é temporário, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai estar junto, celebrando ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 em diante. É uma passagem muito conhecida. E eu, orando, eu falei: Senhor, me dá a graça de trazer aquilo que o Senhor tem para o teu povo, a quem o Senhor ama. E o Senhor me deu essa palavra. E eu quero estar lendo com você. Diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui, eu gostaria que você participasse comigo dessa palavra. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu venho te pedir, ó Deus querido, em nome de Jesus, fala com teu povo agora. Fala, Senhor, aos nossos corações, a começar por mim. Que essa palavra, ó Deus querido, possa chegar a cada um de forma especial. E que possa produzir aquilo que tem que ser produzido. Que haja, Senhor, cura, restauração, salvação. Que haja, ó Deus querido, ó Pai amado, os teus milagres hoje, nessa manhã de domingo, na vida do teu povo. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha nos corações. Tira, Senhor, todo o coração de pedra, todo o coração duro. E transforma, ó Deus querido, esse coração que é uma rocha numa terra fértil. Que a tua palavra possa cair e prosperar na vida de cada um que está me ouvindo hoje, essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa palavra, ela se repete em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E os estudiosos dizem que o evangelho de Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos. E que Mateus e Lucas provavelmente tenha se baseado no evangelho de Marcos, do evangelista João Marcos. E aqui foi escrito uma passagem, e eu gosto de relatar essa passagem
nesse evangelho, no evangelho de Marcos, porque ele é rico em detalhes. Aqui não diz muito sobre as pessoas envolvidas, não diz muito, não tem muita informação em relação a essa mulher, mas ele é rico em detalhes. Aqui diz que esta mulher, ela era uma judia, ela vivia na região da Galileia, e que ela vinha sofrendo de um grande mal, de uma hemorragia, há 12 anos. E aqui não diz muitas coisas, mas podemos presumir e podemos deduzir que ela era uma mulher que tinha uma família, que era casada, porque ela tinha bens, ela tinha os seus recursos. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo o que ela tinha, todos os seus bens, todo o seu recurso com médicos e nada acontecia. Mas não diz muito que se ela era de uma família abastada ou se não era, se ela tinha filhos ou não tinha. A gente não sabe muito da história dessa mulher. O que nós sabemos é que ela foi registrada em 3 evangelhos por um ato de fé. E essa manhã eu estou aqui trazendo essa palavra de reflexão para a sua vida, para a minha vida, para o seu coração e para o meu coração, porque nós vemos aqui que essa mulher, ela estava passando por uma situação muito difícil. O seu físico estava sendo atacado por uma doença, por uma enfermidade. E quando nós temos um espinho na carne, quando nós temos algo assim tão difícil, porque não foi simplesmente um ciclo menstrual de 7 dias, não, 12 anos. 12 anos que essa mulher vinha passando por esse flagelo. E nós vemos que essa situação, ela provavelmente tenha ocasionado tantas outras situações. Nós temos vivido esse tempo de um distanciamento social que já dura 2 meses, e temos sentido a falta de estar junto com as pessoas, e temos sentido a falta de estar em comunhão com as pessoas, e temos sentido a falta de caminharmos juntos, de dar risada, de comer junto, de sorrir, de conversar, de abraçar as pessoas. E muitas vezes nós lemos essa passagem de uma forma tão simples e tão simplificada, que a gente não consegue mensurar aquilo que essa mulher estava passando. A palavra de Deus diz que ela estava com essa hemorragia, e que ela tinha perdido tudo, todos os seus dinheiros, os seus recursos, seu dinheiro, tinha perdido tudo. Mas com certeza essa mulher, primeiro, ela tinha sido afetada no seu corpo, no seu físico. Vemos que ela, provavelmente, isso é certeza, de que não só o seu físico, mas o seu emocional também estava abalado. Nós vemos que aqui, como a palavra de Deus diz, que a sua vida financeira também foi abalada, porque não tinha mais recurso. Aqui nós vemos na palavra de Deus também que provavelmente era uma mulher madura, e como ela tinha recurso e tinha provavelmente a sua família, ela era uma mulher casada, e também sabemos que através dessa hemorragia, o seu convívio, a sua relação conjugal, com certeza tinha sido abalada. Nós vemos também que por causa dessa enfermidade, a sua relação familiar também tinha sido abalada. Nós vemos também que, por causa dessa enfermidade, a sua relação social tinha sido abalada. Nós vemos também que o seu espiritual, com certeza, estava abalado. Nós vemos que o seu psicológico também, provavelmente, estava abalado. Sabe por quê? Porque em Levíticos 15, do versículo 19
até o versículo 33, ele diz que quando uma mulher, ela tinha os seus dias do seu fluxo, os seus dias menstruais, ela não poderia ter contato com ninguém, e tudo aquilo que ela tocava se tornava imundo, e tudo aquilo que ela sentava se tornava imundo, as suas roupas eram imundas, ela não podia ter contato com ninguém, porque senão ela passava isso para as pessoas, essa imundícia para as pessoas. Nós vemos que aqui não foram 7 dias, aqui já eram 12 anos, e o tempo foi passando, e a situação foi abalando, e ela não podia mais adorar a Deus, ela estava com o seu físico abalado, o seu emocional, porque ela não podia ter contato com seu marido, com seus filhos, com as pessoas, com seus familiares. Nós vemos assim uma pessoa totalmente abalada e destruída, se a gente olhar aqui de uma forma simplista, de uma forma simples, de uma forma, de uma leitura comum, nós vemos. Mas um dia, essa história ela começou a mudar. Mas um dia essa situação começou a mudar, porque no versículo 27, no final do 26, existe uma vírgula, não existe um ponto final. Queridos, no versículo 26, indo a pior, vírgula, essa vírgula significa que a história dessa mulher não tinha acabado ali. Após essa vírgula do versículo 26 diz, no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus. Queridos, a palavra de Deus em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquela mulher, dentro do seu flagelo, dentro da sua dificuldade, ela conseguiu, do fundo, tirar uma esperança. Do fundo do seu coração ela conseguiu tirar ali um momento de que pudesse mudar a vida dela, um momento que pudesse mudar a história dela, a rota dela, o destino dela. E a palavra de Deus diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu que existia algo que podia mudar a vida dela. E aquela mulher, ela se encheu de fé. E se eu posso colocar um título nessa mensagem, eu colocaria: a fé que supera os medos. Porque aquela mulher, ela, dentro do seu flagelo, do seu sofrimento, da sua derrota, ela conseguiu tirar talvez uma gotinha de fé. Mas essa gotinha de fé, quando caiu no seu coração, começou a se expandir. Essa gotinha de fé, quando caiu, era como um pigmento de uma tinta caindo num copo d'água e transformando toda aquela água que era incolor, era transparente, em um azul, em um vermelho, em um amarelo, em um verde, dependendo da cor da gotícula do pigmento dessa tinta. E quando ela ouviu falar de Jesus, eu começo a imaginar que ela estava no seu quarto escuro. Quantas pessoas se refugiam hoje num quarto escuro? Eu imagino aquela mulher começando a imaginar, eu preciso saber quando Jesus vai estar por aqui. Eu começo a imaginar aquela mulher fazendo cálculo, falando: olha, eu estou fraca, talvez eu não consiga andar muito, mas quando ele estiver passando, eu vou dar um jeito de chegar até ele. Eu começo a imaginar que aquela mulher, dentro do seu quarto, no seu flagelo, na sua derrota, na sua escuridão, ela começou a enxergar um foco de luz. Ela conseguiu enxergar algo diferente.
Ela começou a imaginar, e quanto mais ela imaginava, o seu coração mais explodia de alegria e de fé, porque ela sabia que Jesus podia mudar a sua história. Essa mulher, ela começou a programar, ela começou a se projetar: olha o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou conseguir chegar. Aquela mulher, ela começou a se programar nisso. Muitas vezes sabemos que Jesus pode fazer, mas colocamos os impedimentos muito maiores do que aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Aquela mulher, ela não fez isso. Aquela mulher, ela fez ao contrário, ela tomou uma outra atitude. Aquela mulher, ela tomou um outro posicionamento de ir atrás de Jesus. E a palavra de Deus diz que, conforme Jesus estava passando ali, ela se colocou e começou a ir atrás de Jesus, ainda que fraca, ainda sabendo que estava imunda, ainda sabendo que não podia tocar em ninguém. Aquela mulher foi atrás de Jesus. E eu começo a imaginar aquela mulher tirando a multidão dos impedimentos. Eu começo a imaginar aquela mulher tirando a multidão das dificuldades. Eu começo a imaginar aquela mulher tirando a multidão da palavra contrária. Eu começo a imaginar aquela mulher tirando a multidão daqueles que falam: não vai dar certo. Eu começo a ver aquela mulher tirando a multidão da religiosidade. Eu começo a ver aquela mulher tirando a multidão dos medos, dos fracassos. Você não pode, você não nasceu para isso, você é um pecador, você é um derrotado. Eu começo a ver aquela mulher tirando todas essas multidões de palavras contrárias, de dificuldade, de impedimentos. E eu começo a ver aquela mulher não se preocupando com nada, sabendo que Jesus era o seu destino, sabendo que Jesus era a resposta para o seu flagelo, sabendo que Jesus era aquele que podia mudar a sua história e o seu destino, sabendo que Jesus era aquele que podia fazer nova todas as coisas, sabendo que Jesus podia curá-la e salvá-la. E ela não se preocupou, porque ela sabia que tudo isso iria mudar com um simples toque. E aquela mulher, ela se posicionou dessa forma, porque ela sabia que quando nós temos a nossa confiança em Jesus, nada falha. Ela sabia que ela já tinha tentado a sua confiança nos seus recursos, no seu dinheiro, na sua capacitação, no seu diploma, nos seus bens, na sua conta bancária, e que nada tinha conseguido com isso. Mas quando ela entendeu que o seu recurso estava nos céus, quando ela entendeu que o seu recurso estava no Senhor Jesus, ela sabia que não ia falhar. Aquela mulher, ela entrou no meio daquela multidão, e a palavra de Deus diz que quando ela tocou em Jesus, imediatamente se estancou a hemorragia nela, na vida dela. Queridos, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que pode mudar a sua história, a sua vida. Jesus é aquele que pode fazer nova todas as coisas velhas se passaram, os quartos escuros se passaram, as enfermidades se passaram, o mal passou, porque Jesus, Ele pode fazer nova todas as coisas. Aquela mulher, ela tocou Jesus,
E imediatamente Jesus também sabia que ele foi tocado de forma diferente, e ele virou: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos viraram e falaram: Jesus, tantas pessoas estão te tocando, te encostando, te apertando. E o Senhor fala: quem me tocou? Ele fala: me tocaram de forma diferente. Muitas vezes a gente tem tentado tocar Jesus, de qualquer jeito e de qualquer forma. Mas Jesus, ele quer ser tocado de uma forma diferente. Jesus, ele quer ser tocado com um coração sincero. Jesus, ele não quer ser tocado por religiosidade, por um coração religioso. Jesus quer ser tocado por um coração singelo, um coração simples, um coração sincero. Jesus quer ser tocado por um coração simples. Aquela mulher esqueceu as religiosidades, a religião, a lei. E a hora que ela tocou ali, ela sabia que ela representava a lei. Porque a palavra de Deus em Números diz que existia uma lei que ordenava a todos aqueles que eram leprosos, todos aqueles que tinham fluxos, tanto homem quanto mulher, aqueles que tinham contato com mortos, fossem tirados do meio do arraial. Números 5, versículo 2. Aquela mulher sabia que existia uma lei contrária a ela, que ela não poderia sair dali e tocar em Jesus e tocar nas pessoas. Ela sabia que existia uma lei contrária a ela, aquela atitude dela. Mas eu quero te dizer, a lei tocou a graça, e quando a lei tocou a graça, tudo mudou, porque a graça do Senhor se fez presente ali. Mais importante a graça do que a lei, do que a religiosidade. Aquela mulher, ela estava temerosa, porque ela sabia que ela ia se apresentar a Jesus, e ela poderia ser escorraçada do meio do povo, lançada fora do povo, lançada fora da multidão. E a palavra de Deus diz que quando ela estava temente, temorosa, que ela estava com medo, ela se apresentou e se prostrou a Jesus e lhe contou a verdade. E ali Jesus, com toda a forma de amor, ele se inclinou e falou: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tantas pessoas procuravam Jesus por causa de uma cura. Tantas pessoas procuravam Jesus simplesmente para serem curadas do seu flagelo. E muitos foram curados. Mas eu quero te dizer que tantos que foram curados, nem todos foram salvos. Tantas pessoas foram curadas por tantos milagres que Jesus realizou, mas nem todos foram salvos. Aqui nós vemos que a salvação é mais importante que uma cura. Aqui nós vemos que aquela mulher, ela foi salva, e um pouco mais à frente, alguns capítulos mais na frente, nós vemos também aquele cego de Jericó, que pela sua fé, falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi curado também. E Jesus repetiu a mesma frase: a tua fé te salvou. Jesus simplesmente não curou aquela mulher, mas entrou com salvação na vida daquela mulher por causa da sua fé. Ela creu em Jesus, e aquele que crê em Jesus de maneira nenhuma morrerá. Ela creu em Jesus, e aquele que crê em Jesus vai ter vida eterna. Ela creu em Jesus, e Jesus, quem crê em Jesus tem a sua vida transformada e mudada.
Quem crê em Jesus, quem tem a sua fé em Jesus, sabe que o seu destino é certo e que independentemente de qualquer e outra situação, você vai atingir o seu destino, que é o céu. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Eu quero te dizer, talvez hoje você precise de um milagre. Talvez hoje você precise de uma cura. Talvez você fale assim: pastor, eu não sei quem está vendo essa mensagem. Mas talvez você aí na sua casa está precisando de uma cura, de uma libertação. Libertação do espírito de morte, de suicídio. Libertação de morte espiritual, morte nos seus sonhos, nos seus projetos. Eu quero te dizer hoje, faça como essa mulher. Ainda que você esteja num quarto escuro, num lugar escuro, ainda que você esteja, pastor, eu estou no fundo do poço, olhe para cima, porque em cima existe uma luz. A saída não está do seu lado, a saída está em cima. Eu quero te dizer, nessa manhã, tire toda a religiosidade do seu coração, tire todo o impedimento, tire toda a dificuldade, e comece a receber essa palavra e crer que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Essa manhã eu quero ser aquela terceira pessoa que está aqui relacionada. Uma foi aquela mulher, a segunda mulher, o Senhor Jesus. Não quero relacionar aqui os discípulos, a multidão, mas existiu uma terceira pessoa que está oculta nessa palavra, e muitas vezes nós não nos apercebemos que ela foi fundamental para que acontecesse esse milagre. Essa pessoa, ela foi fundamental para que houvesse esse milagre. Sabe quem é essa pessoa? Os anônimos da fé. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, e se ela ouviu falar de Jesus, alguém falou de Jesus para ela, num quarto escuro. Aqui existia um anônimo da fé que falou: olha, existe solução para o seu problema. E hoje eu quero ser como aquele anônimo da fé que falou para aquela mulher naquele quarto escuro: existe saída para a sua vida. Eu quero ser esse anônimo. Eu quero ser esse canal de bênção na sua vida. Eu quero ser esse canal de bênção na sua casa e na sua família. Eu quero ser esse canal de bênção, e que essa palavra possa mudar a sua história. Que essa palavra possa mudar o seu destino, o seu rumo. Se você tinha um destino de morte, eu quero te dizer, você tem um destino de vida, e vida eterna. Mas para isso você precisa de uma coisa. Para isso você precisa se arrepender dos seus pecados. Para isso você precisa falar: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, o Senhor pode em mim. E reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Por isso, se você ainda não aceitou a Jesus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Talvez se você está ouvindo essa palavra e está um pouco afastado dos caminhos do Senhor, pelas dificuldades, pelas multidões, pelas barreiras, pelas decepções, pelas traições, e talvez por isso você se distanciou do caminho do Senhor. Hoje você tem uma oportunidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que ainda não aceitou a Jesus, que aceitasse a Jesus e falasse: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo, faz de mim uma nova
pessoa, uma nova história, escreve uma nova história em mim. E você que está afastado, volte aos caminhos do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus, coloque a sua mão no seu coração. Você que quer voltar aos caminhos do Senhor, você que quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu estou tão cansado do caminho que eu tenho traçado, estou cansado dos quartos escuros, das situações de dificuldade, mas eu me abro essa manhã para receber algo novo. Senhor, eu não quero simplesmente uma cura, mas eu quero salvação. Eu não quero simplesmente uma religião, mas eu quero vida eterna. Eu não quero simplesmente, ó Deus querido, uma nova percepção de algo novo, mas eu quero uma nova história para a minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha casa. Recebe a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter um tempo novo e um destino no céu. Papai, aqueles que estão retornando, quebra todo laço, todo pecado, todo comprometimento feito, e coloca, Senhor, um tempo novo na vida dessa pessoa. Que essas pessoas que estão retornando hoje para o seu caminho, Senhor, possam entender que a salvação é muito mais importante do que uma cura, do que uma casa, do que um carro, e que possa voltar aos seus caminhos. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que, se você aceitou a Jesus, ou se você está retornando, se reconciliando com o Senhor, coloque um comentário. Ninguém vai responder para você, eu vou entrar em contato com você, porque eu quero orar junto com você. Coloque um comentário, coloque seu nome. Eu vou entrar em inbox, eu vou entrar no Facebook, eu vou entrar no Instagram, eu vou entrar em contato com você, porque nós vamos orar juntos. Eu quero orar junto com você. Essa é a palavra que eu tenho para você essa manhã. Não deixe morrer os seus sonhos. Saia do quarto escuro. Rompa com a multidão das dificuldades e toque em Jesus. Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia de bênção, em nome de Jesus. Te amo em Jesus Cristo. Você é importante para mim, você é importante para o Senhor, você é importante para a igreja, em nome de Jesus. Na sua casa, abra sua mão assim, porque eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, a cada família, a cada mão, Senhor, estendida agora, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando. Coloque, ó Deus querido, a tua bênção, a tua paz. Coloque o teu cuidado, o teu amor, e coloque a tua história na vida de cada um, Pai, essa manhã. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para viver as bênçãos e as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Te amo em Jesus Cristo, Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra caia no seu coração e produza uma grande história, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te amo, tchau, tchau.